tema de hoje é dinâmica da atmosfera e o espaço geográfico. Então, iremos hoje trabalhar com a questão da formação da atmosfera, bem como a sua dinâmica na natureza, bem como na sua divisão em camadas. Também queremos aqui, através dessa aula, identificar a importância da atmosfera para a sociedade e para a dinâmica da natureza, e reconhecer os fatores e os elementos do clima. Também aqui iremos diferenciar os conteúdos do tempo atmosférico e do clima. Vamos lá para a origem e a constituição da atmosfera. Então, a atmosfera ela foi formada por meio de um resfriamento da superfície terrestre que ocorreu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Quando a Terra foi formada, isso a gente aprendeu lá com a litosfera. A litosfera nada mais, nada menos era o quê? Uma bola incandescente. Essa bola incandescente ela foi se resfriando. Então, ao se resfriar, você estava ali formando a litosfera. Mas juntamente com a litosfera foi formada também a atmosfera e juntamente com a atmosfera a hidrosfera. Então, no decorrer de bilhões de anos, grande quantidade de vapor d'água também se desprendeu e passou a constituir a atmosfera primitiva, dando origem a fortes chuvas que auxiliaram no resfriamento da superfície. Nós temos aqui a chamada atmosfera primitiva. Então, a atmosfera primitiva, você não havia também a questão do que? Da água na forma líquida. Então, a água estava na forma de vapor. Com o processo de resfriamento do planeta, essa água também ela vai saindo do estado gasoso para o estado líquido. Ao passar para o estado líquido, a gente vai ter agora o que? Fortes chuvas. Então você vai ter o que? Anos chuvosos. E essas chuvas vão o que? Acelerar o processo de resfriamento da superfície terrestre. Vamos lá. As condições climáticas durante a formação da atmosfera primitiva. Quais eram? Primeiro, eram as altas temperaturas. Segundo, as intensas atividades vulcânicas. Terceiro, a ausência de oxigênio na atmosfera. Então, não havia a presença de oxigênio na atmosfera. Segundo alguns cientistas, o oxigênio estava preso no interior da Terra. Outros achavam que ela tinha sido o quê? Feita através da oxidação de minerais como o ferro. E a terceira aqui, produzidos por meio de cianobactérias. Essas cianobactérias vão provocar a grande chamada oxidação. Tá? Então, a gente tem 3 teorias científicas aqui do surgimento do oxigênio na atmosfera. Tá bom? Temos também a questão aqui, as constantes quedas de meteoros, já que a atmosfera estava em formação, a presença de gás tóxicos, a água somente no estado gasoso e a alta intensidade da radiação ultravioleta, já que a gente também não tinha a camada de ozônio. A atmosfera vai para um estado secundário. Essa atmosfera secundária ela já vai contar com a presença do nitrogênio, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Até chegarmos na atmosfera atual. A atmosfera atual, agora, ela passa a ter uma mesosfera, que impossibilita os meteoros chegar à superfície terrestre com frequência. E temos também aqui a camada de ozônio, que impede aqui agora a questão dos raios ultravioletas do Sol. E ainda agora tem uma estabilidade climática da Terra. Então aí agora a Terra tem uma estabilidade climática. Então isso só foi possível através da
o processo de conclusão da formação da atmosfera. Vamos lá, composição da atmosfera. Diversos gases fazem parte da composição da atmosfera, entre eles o nitrogênio e o oxigênio. Então, o nitrogênio ele é responsável por 78% de todos os gases da atmosfera. Temos aqui o oxigênio responsável por 21%. E os demais gases somos 1%. Aí temos a lista aqui. A lista é o argônio, 0,934. Temos o dióxido de carbono, depois tem o aniônio, o gás hélio, o ozônio, o hidrogênio, o criptônio, o xenônio e o metano. Então são os gases aqui que compõem a nossa atmosfera em pequenas quantidades. Ao gráfico aqui, a gente pode observar a distribuição desses gases na atmosfera. Então aqui em verde aqui eu tenho 78% do nitrogênio, em azul aqui eu tenho 21% do oxigênio e eu tenho aqui 1% para quem? Para o argônio e outros gases. Outro aqui também presente desde a formação da atmosfera é o vapor d'água. Ele é um gás que está presente em quantidades muito variáveis na atmosfera, mas exerce grande influência sobre as nossas vidas. É o vapor d'água ao qual se associa também a sensação térmica, ou seja, ao calor que sentimos. Regiões onde a umidade é muito grande, a gente sempre tem uma sensação térmica de quê? Que sempre está calor, tá? Além disso, ele determina a quantidade de umidade, a formação das chuvas e a ocorrência de chuvas. Então o vapor d'água é importantíssimo nesse processo. Então temos aqui o vapor d'água. Ele é essencial para a formação das nuvens e para o quê? E para a formação das chuvas. Ozônio. O ozônio também é outro gás importantíssimo. É outro gás que, embora presente em pequena proporção, tem enorme importância para a vida. Ele é responsável por barrar uma parte da radiação solar que pode prejudicar os seres vivos. Gente, se essa radiação solar chegasse à superfície terrestre, ele impossibilitaria a vida na Terra. Tá? Então só tem vida na Terra porque você tem aqui a formação do gás ozônio na superfície. Ok? Então isso aqui mais ou menos seria o que? A camada de ozônio. CO2, o gás carbônico. Por fim, o gás carbônico, apesar de ser tóxico, ele é tóxico se ele for respirado em grandes quantidades, muito grandes, também tem sua importância para a vida na Terra. Qual a importância? Tá, vamos lá. Em especial para as plantas e para a manutenção da temperatura. Então, a gente também não tem que confundir a questão o que é gás carbônico e o carbono. Tá? O gás carbono é o que? Ele é a composição de uma molécula. Olha lá, é uma molécula de carbono mais duas moléculas de oxigênio. Então, é uma molécula de carbono mais duas moléculas de oxigênio que vão formar o que? Que a gente conhecemos como gás carbônico. Ele é diferente do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, na verdade, é uma molécula de oxigênio e duas moléculas de carbono. Ok? O monóxido de carbono ele é extremamente letal, enquanto o gás carbônico ele é o que? Ele é letal em grandes quantidades, mas ele é importantíssimo para quem? Para a formação dos vegetais. Então, se a gente tirasse todo o gás carbônico da superfície terrestre ou da atmosfera, você ia acabar aniquilando toda a vida vegetal, porque os vegetais dependem da questão do gás carbônico. Outra coisa, ainda ele é importante para quê? Para a manutenção da temperatura da Terra. O problema, como podemos verificar, é a ação humana fazer grandes quantidades desse gás ultrapassar os níveis considerados seguros e provocar um aquecimento no planeta.
Essa possibilidade cada vez mais tem preocupado os cientistas. Vocês têm ocorrido, a gente sim, está havendo um aumento, tá, gente, do gás carbônico na atmosfera, mas esse aumento ainda ele não chegou, né, não se comprovou ainda que ele chegou a lhe alterar a dinâmica da atmosfera, tá bom? Então tem a questão do ciclo do carbono, tá, gente? Então o ciclo do carbono, pra vocês terem ideia, ele é importante no processo de fotossíntese, tá, gente? Ele é importante aqui, ó, para a respiração das plantas, tá? Outra coisa interessante aqui é a questão também do carbono aqui, quando o Sol entra em contato com gás carbônico, isso no sistema de fotossíntese ele produz açúcar, tá? Ele produz, além de açúcar, aminoácidos e assim por diante, tá? Então as plantas elas só sobrevivem por quê? Porque ela tem o carbono aqui, né, e juntamente com a luz e a energia do Sol, ele consegue aqui processar outros elementos, tá bom? Como o açúcar. Se não tivesse o carbono, isso seria impossível. Então, a fábrica que emitindo carbono, então a gente tem que se preocupar é o que? É com as emissões de carbono, tá? E não com a questão, o carbono ele é o que? Ele é chamado também gás da vida. Gás da vida justamente porque a base da vegetação ela só é possível por causa da presença desse gás na nossa atmosfera. Camadas da atmosfera. Então vamos lá, a atmosfera terrestre é dividida em camadas de acordo com suas características. A gente vai ver uma característica e a importância de cada camada para o ser humano, tá bom? Apesar de a maioria dos gases se concentrar nos primeiros 32 km, a porção superior da atmosfera se localiza a cerca de 450 km de altitude, onde as partículas de gás ficam cada vez mais dispersas e deixam de existir. No entanto, no espaço sideral interplanetário, temos o vácuo, que é a ausência de matéria. A linha vermelha corresponde à temperatura. Então, o vácuo aqui, gente, aqui seria o vácuo, tá? Então tem a ausência de matéria, então você não vai ter nem gás, né? Que é uma matéria mais simples, você não vai ter. Então aqui a linha vermelha é a temperatura, né? Elas variam entre negativas e positivas. Então temos aqui as atmosferas da Terra, temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, temos a ionosfera e a termosfera numa camada só e a exosfera. Vamos para a troposfera. A troposfera é conhecida como a camada ou a superfície do homem, né? A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. A sua espessura varia entre 10 a 20 km, tendo sempre como ponto de partida a superfície. Então, a partir da superfície, entre 10 e 20 km, temos aí a formação da troposfera. Aproximadamente 90% dos gases que compõem a atmosfera estão concentrados na troposfera. Então, você tem que ter ideia, gente, que a troposfera ela se encontra quase todos os gases, 90% do vapor d'água. Então fica tudo aonde? Concentrado dentro dessa camada. Então, gente, por isso que essa camada ela é extremamente importante para o ser humano, porque é aqui onde vai se concentrar praticamente todos os gases, onde vai se concentrar praticamente todo o vapor d'água da atmosfera. É essa camada que nos rodeia e nela acontecem os principais fenômenos meteorológicos. Não esqueça, gente, os fenômenos meteorológicos ocorrem quase exclusivamente dentro do que? Dentro da troposfera. Por exemplo, precipitações, que são as chuvas,
ventos, formação de nuvem, entre outros fenômenos atmosféricos, eles ocorrem dentro da troposfera. Por isso que ela é a camada mais importante. Tá? Na verdade, nossos estudos sobre clima vai se basear dentro dessa camada, ok? Por isso também ela é chamada de atmosfera geográfica. A temperatura da troposfera diminui cerca de 6,5 graus a cada quilômetro de altitude. É o chamado gradiente térmico vertical. Significa, a cada quilômetro que você vai subindo, você vai perdendo 6,5 graus. Outra coisa interessante aqui, o ar é rarefeito em altas altitudes. Temos aqui o alpinista, o que é isso aqui, professor? É um cilindro de gás, de oxigênio. Justamente quando ele chega nessas altitudes, está aqui no próximo do pico do Everest. Então, nessa altitude aqui, que está em torno de uns 8.000 metros, o ar se torna rarefeito. Então, pega a imagem aqui do lado, ó. Imagina a letra A aqui, é uma pessoa que esteja aqui, ó, próximo à superfície. Então, outra coisa interessante, o gás, ele também tem peso, tá? Então, o gás, ele também tem peso, e além do peso, você tem o que? A gravidade. Então, você tem o gás ele é uma matéria gasosa, e aí ele também sofre, então a gente tem que esquecer, que ele sofre a ação da gravidade, tá? E da massa. Então, se ele é uma massa, se ele tem peso, ele é uma massa, só que ele é uma massa gasosa. Quando a gente vai comprar um gás, a gente pergunta, eu quero um gás de 13 kg, às vezes, ou 10 kg, ou 8 kg, ou 5 kg. Então o gás ele é vendido a nós como? Não é metro cúbico, ele é vendido a nós como peso. Né? Então por que, professor? Porque ele pesa. Tá? Você imagina que o gás em si mesmo ele pesa, tá? Então, com o efeito da gravidade, esse gás tende o quê? A ficar próximo da superfície. Ok? Então, nas regiões mais altas, onde a gravidade, né? E outra coisa, e a pressão atmosférica também ela vai influenciar. Então, a pressão atmosférica nas regiões mais altas, elas são aqui, foi interessante, mais altas, elas são menores, nas partes mais baixas elas são maiores. Então, se você agora soma o peso da massa gasosa, que aqui são os gases, mais a gravidade, então ela força que esses elementos aqui fiquem o quê? Próximo da superfície terrestre. Então, por isso, toda vez que você sobe a uma região muito alta, a tendência é que nessas altas altitudes você tenha o quê? Menos moléculas de gases. Então, 90% de todo o vapor d'água concentra-se na troposfera. 90% dos gases da atmosfera concentram-se na troposfera, principalmente o oxigênio, que é o mais pesado, e o nitrogênio. Estratosfera. Estende-se de altura de 50 km, com sua espessura média de 38 km, então tem uma espessura de 38 km. As temperaturas da estratosfera são constantes por cerca de 20 km, então às vezes ela não muda. Elas são extremamente baixas, mas elas também não variam muito, elevando-se com a altitude. Ela só vai se elevar aqui na altitude porque ela vai ficar próxima da camada de ozônio, tá? Outra coisa, por que essa estratosfera é importante para o ser humano? Porque ali é onde se concentra a camada de ozônio. E qual é aqui a função da camada de ozônio? É filtrar os raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Então, ele filtra esses raios. Se não houvesse essa camada de ozônio, provavelmente não existiria vida. Em razão da camada de ozônio, nas porções mais altas, a temperatura dos gases é mais elevada, pois a camada de ozônio é aquecida pela absorção da radiação ultravioleta. Então, mais próximo ali da região ali da onde se encontra ali a camada de ozônio, a temperatura tende a aumentar. Então, temos aqui, ó, então temos a estratosfera, temos aqui a superfície terrestre, tá, ó. Depois tem uma troposfera, essa camada aqui é a camada
do ser humano. A partir dela eu tenho aqui a estratosfera. Ela é fria até mais ou menos chegar aqui. Ela aumenta a temperatura só nesse cinturão aqui. Por quê? Porque nessa parte aqui ela está fazendo o quê? Ela está filtrando a radiação ultravioleta do Sol. E a partir disso aqui, ela volta o quê? A temperatura a cair. Ó. Vou dar um exemplo aqui, ó, no gráfico aqui, ó, de temperatura. Ó. A temperatura vai subindo, tende a cair. Ó. Aí ela vai se estabilizando. Quando chega mais ou menos aqui, ó, ela tende o quê? A aumentar a temperatura. Depois ela volta a cair novamente. Então estamos aqui a uma vista do que seria a camada de ozônio. Não esqueça que a camada de ozônio ela é formada por 3 moléculas, tá, de oxigênio. Então, tem 3 moléculas de oxigênio aqui. Ó. Ok? Mesosfera. A primeira camada da chamada atmosfera exterior. Então as camadas que a gente viu chama-se a atmosfera interior. Agora essa aqui é a primeira camada da atmosfera exterior. As porções mais baixas são as mais quentes, porque é aquela que fica próximo ali à camada de ozônio. Essa camada se localiza entre 50 e 80 km de altitude e sua porção superior constitui a parte mais fria da atmosfera, atingindo temperaturas próximas a 100 graus negativo. Então ela é uma das mais frias, tá? Onde está a mesosfera? Está aqui, ó, acima da estratosfera, tá bom? O que ocorre aqui, professor? Os raios cósmicos, tá, gente? Passam por aqui. Vamos lá. Vamos tentar aqui essa questão aqui. Então, o campo magnético repele a maior parte da radiação das partículas que vêm continuamente do Sol. As partículas elas vêm do Sol aqui, então elas são impelidas, tá bom? Vamos lá. Então o vento solar, gente, ele faz o quê? Ele atravessa essa região aqui e a nossa magnetosfera aqui, ela faz o quê? Ela impede, tá, que grande parte desses ventos solares atinjam a Terra, tá bom? Desviando esses ventos solares. Se esses ventos solares também atingissem a Terra, gente, em cheio, eles acabariam com todo o sistema de comunicação da Terra. Ainda tem isso ainda, tá? Então essa nossa magnetosfera aqui, que é essa camada, a gente chama aqui de cinturão de Van Allen, tá? Então ele que impede aqui também, a outra questão aqui também são as chamadas farpas cósmicas. Farpas cósmicas, elas são trazidas pelos ventos solares, tá? Qual seria a causa, né, se atingisse os seres vivos? Essas farpas cósmicas, para vocês terem ideia, eles atingem o DNA dos seres vivos, né, produzindo mutações horríveis. Significa o quê? Que não ia ter um ser vivo, tá, gente, estruturado de uma forma lógica. Por exemplo, se uma farpa cósmica atingisse um ser humano, né, ele nasceria com a cabeça do lado, o braço no lugar da cabeça, e quer dizer, uma pessoa nem sobreviveria, tá? Isso, para vocês terem ideia, só o impacto das farpas cósmicas na atmosfera, tá? E aqui dentro da mesosfera aqui, essas farpas cósmicas são contidas pelo cinturão de Van Allen. Ionosfera inicia-se a partir de 80 km, chegando à sua parte superior próximo dos 400 km de altitude. É uma das bem, né, extensas. Essa camada reflete as ondas radiofônicas. Então, qual a importância da ionosfera? Porque ela reflete as ondas radiofônicas. Nessa camada da atmosfera, as raras moléculas de gás existentes absorvem a energia solar disponível, sendo por isso chamada de termosfera. Então, outro nome, tá? Ela é chamada de termosfera. Por que é termosfera? Porque a temperatura aqui ela vai aumentar de forma gigantesca, tá? Ela vai ultrapassar aqui, quando chegar na exosfera, aos 1200 graus Celsius. Nessa região fica grande parte dos satélites artificiais lançados nos últimos 60 anos.
nessa faixa entre 80 a 450 quilômetros. Então, por exemplo, a ionosfera tem esse fator aqui, tá? Então ela reflete as ondas radiofônicas. Então você tem uma antena transmissora que está transmitindo o sinal, que ela emite sinal. O sinal vai até a ionosfera, tá? Chegando lá, esse sinal não vai para o espaço sideral, ele volta de novo se propagando até o que? Ele atingir uma antena receptora. Entenderam como funciona? Então, esses sistemas de rádio eles foram justamente tiveram esse suporte aqui da ionosfera. Tá? Se não fosse a ionosfera, você não tinha esse tipo de comunicação. Tem aqui a Estação Espacial Internacional. Ela está aqui a 340 km de altitude. Ok. Tem aqui outra coisa. Aqui na termosfera eu vou ter aqui a presença dos ônibus espaciais, estação espacial e assim por diante. Também tem aqui a questão da formação da aurora boreal. Então aqui a aurora boreal. A aurora boreal, gente, é o que? Isso aqui vocês estão vendo são o que? São os ventos solares que entram em contato com a nossa magnosfera, fazendo o que? Esse espetáculo nos céus. Isso é feito do que? Do contato. Isso aqui, gente, vocês estão vendo é o que? É o contato do que? Da região magnetizada da Terra em contato com os ventos solares, provocando esse brilho. Aqui, ó, o vento que vira luz, tá? Então, o que acontece aqui? Então você tem aqui o cinturão de Van Allen, ele protege aqui, ó. Mas muitas das vezes esses ventos solares atravessam aqui a parte mais sensível, que são os polos norte e o polo sul. Por isso que as auroras boreais elas só ficam no norte e no sul. Justamente por quê? Porque eles entram nesse túnel aqui, ó, e acabam atingindo aonde? Acabam atingindo a atmosfera. Então essas ventos solares entrar em contato com a atmosfera, juntamente com quem? Com parte aqui da magnosfera, ela vai provocar o que chamamos de aurora boreal. Outra coisa é o primeiro satélite, o Sputnik 1, ele chegou a uma altura de 940 km, ele quase que ele sai ali e some para o espaço sideral, né? Ele sobreviveu por 92 dias. Então aqui foi o primeiro satélite. Tem a outra questão daqui dos satélites, gente. Os satélites também eles ficam posicionados, tá, gente? Principalmente os de comunicação. Por exemplo, aqui o satélite Brasilsat B4. Então, o que? Chama o que é geoestacionário? Ele fica mais ou menos aqui, ó, tá? Estacionado aqui. A Terra vai girando e ele vai o que? E ele vai se mantendo aqui. Então, ele na verdade ele está fixo, tá? Na órbita da Terra. Ele não gira, tá? Ele está estacionado. Exosfera. A termosfera tem seu limite superior indefinido, pois aos poucos se mistura com a camada mais externa, a chamada exosfera. Esta, com o nome remete à parte exterior da atmosfera, onde os gases são muito rarefeitos e há uma perda constante de moléculas para o espaço exterior. Depois da exosfera só tem o que? Espaço sideral, o vácuo no espaço, a inexistência da matéria, tá bom? Outra coisa, entre a mesosfera e a exosfera, igual eu falei para vocês, a temperatura pode chegar em torno de 1200 graus. Vocês têm para ter ideia aqui, ó, as únicas que conseguiram sair, gente, tá? Professor, tem satélite nessa altura? Não. Nessa altura você vai ter o que? Apenas as sondas espaciais. Elas que conseguem sair, tá, da nossa atmosfera e vagar aqui pelo sistema solar. Essa aqui é a sonda espacial Voyager. A Voyager, ela conseguiu, ela está vagando aí o sistema solar. Você tem ideia aqui, ó, a gente tem aqui, vou só mostrar para vocês, tá? Aqui é a nossa sistema solar, tá? A Voyager,
tá aqui, ó, 1 já passou para o Plutão, já está indo embora. A Pioneer 11 tá aqui, também já saiu. A Voyager 2 também saiu do nosso sistema solar. E a Pioneer 10 também saiu do sistema solar. Essas são as 4 sondas espaciais que elas estão no espaço sideral, então chamado interestelar, né? Que é o que? O espaço que fica entre estrelas e sistemas solares. Ela está vagando até achar o que? Um sistema solar próximo. As principais funções da atmosfera. Vamos lá, quais são as principais funções da atmosfera? Primeira função, ela impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra. Ela vai ocorrer aonde? Na mesosfera. Nessa região da mesosfera, a temperatura está oscilando em uma temperatura muito alta. Quando entra qualquer meteoro ou meteorito, entra em contato com a nossa atmosfera, com a temperatura, somando-se a velocidade desse objeto, ela faz com que esses objetos literalmente derretam. Tá? Segundo aqui, protege a Terra contra os raios nocivos decorrentes da radiação solar. É a estratosfera através da camada de ozônio. Então, onde se encontra essa nossa outra proteção? Na estratosfera através da camada de ozônio. Então, é ela que protege o ser humano e todos os seres vivos dos raios nocivos decorrentes da nossa radiação solar. E a terceira, mantém a temperatura estável. Tá? Esse aqui vai ocorrer em toda a atmosfera, tá? O chamado efeito estufa natural. Então, o que a gente aprende muito na escola é sobre o efeito estufa antrópico, né? Ou artificial. Mas eles esquecem que o efeito estufa natural, ele é o que? Ele é responsável por manter nossa temperatura estáveis. Vamos lá. Então, ao chegar na atmosfera, suas partículas metálicas e rochosas são pulverizadas pela ação do calor. Ele está passando aqui pela mesosfera. Então, o peso, a velocidade e o que? E o contato com a camada faz com que grandes, tá, meteoros acabam sendo aniquilados. Então, essa é uma proteção natural que a Terra tem. Uma delas, tá? E eu tenho aqui a segunda, tá? Que é a camada de ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Tá? E a outra questão aqui é a temperatura estável durante a noite. Tá? Então, essa atmosfera, gente, ela garante, tá, essa temperatura estável durante a noite. Tá, vou pegar aqui, eu peguei uma imagem bem legal aqui da... Isso aqui, gente, provavelmente seria uma estação lunar, tá? Isso é um projeto para a construção de uma estação lunar. Tá. Primeiro, a Lua, ela não tem atmosfera. Então, ela varia o quê? De menos 115 graus, tá? Durante a noite e em torno de 121 graus positivo durante o dia. Tá, professor, por que ela não tem uma estabilidade? Ela não tem uma média térmica aqui? Justamente porque ela não tem atmosfera. Tá? Professor, e se a Terra não tivesse? Se a Terra fosse igual à Lua, não tivesse, tá, uma atmosfera, seria igualzinho à Lua. Então aqui a temperatura chegaria lá em torno dos seus 80, 90, 100 graus durante o dia. E durante a noite ficaria lá para os 115, 120, 130 graus. Negativo. Então, isso também é o que impossibilitaria a vida na Terra. Então, vocês para ter ideia, a importância da atmosfera. Tá? E outra coisa, a gente tem que garantir aqui. A vida, ela só surgiu depois que a atmosfera estava pronta. Tá? Então, essa questão, mas surgiu... não. A vida só há possibilidade de vida quando a atmosfera... a nossa atmosfera atual já estava pronta. Ó, essa aqui está pronta. Então, a partir daí você consegue receber qualquer forma de vida. Fora isso, durante o processo de formação, é impossível, tá, devido a esses fatores que a gente viu, ter vida na Terra. Então, você imagina, na formação da Terra, ou da nossa atmosfera, tá, surgimento de alguns seres vivos. Primeiro,
se esses seres vivos eles não conseguiriam se reproduzir justamente por causa das farpas cósmicas. Não esquece. Segundo, eles não iam sobreviver pelo segunda questão. Os raios ultravioleta também aniquilaria a vida deles. E terceiro, a variação de temperatura, porque você já não tinha um efeito estufa natural. Então você tinha uma variação térmica muito gigante, 60, 70 graus durante o dia. E aí lá cai lá para os seus 50 graus durante a noite. E isso impossibilitaria qualquer tipo de vida na Terra. Tá? Então o ciclo ali de congelamento e descongelamento era brutal. Então isso também não havia uma possibilidade de surgimento da vida. Então a vida, gente, provavelmente ele só consegue surgir quando a atmosfera ela é entregue pronta. Tá aqui, ela está pronta. Agora sim eu tenho a questão da possibilidade de surgimento de vida na Terra. Fora isso, esquece, é só teoria, né? É só conversa jogada fora, tá bom? Então, que fica essa questão aqui da importância de alguns elementos da atmosfera. Então, a atmosfera aqui, para ela ter possibilidade de vida, ela teve que ter já o sistema da camada de ozônio pronta, ela tinha que ter a proteção dos meteoros, ela tinha que ter a proteção da magnosfera, ela tinha que ter a proteção de tudo. Então tudo tinha que estar pronto para o surgimento da vida. Ok? Obrigado a todos e até a próxima.